Bom dia, pessoal. Vamos lá então fazer a correção, né, da P3 do ensino fundamental, tá bom? Vamos lá então corrigir a prova do sexto ano. Uma migração de um número expressivo de pessoas de seu país para outro em virtude de conflitos militares, ou seja, uma guerra, é um típico caso de, seria a alternativa C, migração forçada. 2. Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o ponto de vista dos neomalthusianos? Seria a alternativa A, controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. Nas questões A e B, né, da 3, diferencia imigração e imigração. Emigração é quando a pessoa sai, né, do país ao ponto de vista de quem fica. E imigração são as pessoas entrando do ponto de vista, obviamente, de quem também está no país observando. B. Por que nos dias atuais o Brasil deixou de ser um polo de atração de imigrantes para se tornar um polo de repulsão de boa parte de sua própria população? Porque no passado atraiu muitos imigrantes europeus para trabalhar na agricultura, asiáticos também. Hoje em dia, em virtude de crises sociais e econômicas, acaba sendo um polo de repulsão, tá bom? Vamos lá então, né, fazer a correção da prova do sétimo ano. Assinar a alternativa que contém a região nordestina mais desenvolvida e que foge dos padrões de pobreza e miséria em virtude de estar localizada em uma área mais úmida. Seria a Zona da Mata, alternativa A. Região industrial de destaque econômico e com bom desempenho industrial, inclusive na área de extração de petróleo. A. Recôncavo Baiano. 3. Define o que vem a ser a indústria da seca. É nada mais nada menos do que os políticos desviando verbas públicas, né, com projetos eleitoreiros, tá, para conseguir então desviar, né, o dinheiro para objetivos pessoais, tá, deixando desta forma da população mais carente ser atendida. Qual a principal alternativa para tornar viável o desenvolvimento da região nordestina localizada no polígono das secas? A irrigação. Você pode trazer águas de diversos rios, tá? Sobretudo o São Francisco e, por que não, um grande hidroduto trazendo água do Amazonas. O vespertino, tá? As questões, as duas primeiras, né, iguais do matutino, tá? E também, né, as outras duas só mudando a ordem, tá bom? Então eu vou passar para o oitavo ano. A maior parte das guerrilhas centro-americanas representava um problema político e ideológico para os Estados Unidos, em virtude de estarem pautadas diante de um pensamento marxista, alternativa B. Marcas como Coca-Cola, General Motors, Kellogg's e centenas de diversas outras marcam o apogeu dos Estados Unidos como nação econômica e culturalmente predominante sobre o mundo ocidental principalmente. Isso tudo representa o que é chamado de modo americano de vida, alternativa A. Responda abaixo. Defina qual é e o que vem a ser a região estadunidense conhecida como Manufacturing Belt. É a região dos Grandes Lagos, tá? Nos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos, onde você tem, né, concentração industrial, a grande indústria norte-americana, tá bom? Que no passado, né, em virtude das suas reservas de ferro, carvão, né, propiciou então o desenvolvimento da indústria ali e também o mercado consumidor. B. Por que podemos afirmar que a agricultura nos Estados Unidos é moderna e possui grande produtividade e lucratividade? Porque apenas 3% da população norte-americana vive, né, trabalhando no setor primário, na agricultura. Tá bom? Então isso prova, né, que existe um grande grau de tecnologia, sementes selecionadas, biotecnologia também, como se diz, tá? Empregando, né, no campo, né, todo o desenvolvimento científico, né, e fazendo com que os Estados Unidos seja um dos maiores, se não o maior, produtor de alimentos do mundo. Nono ano. Por que podemos afirmar que a localização geográfica do Oriente Médio é importante e delicada? Tá? Porque fica na confluência entre Europa, Ásia e África, alternativa D. 2. Assinar a alternativa que contém as 3 principais religiões que, além dos conflitos militares e políticos comuns no Oriente Médio, também rivalizam e causam terríveis guerras em nome da pregação e hegemonia da sua fé. Seria a alternativa A, islamismo, cristianismo e judaísmo. Responda abaixo. Por que a presença do Estado de Israel incomoda tanto aos demais países árabes até os dias atuais? Porque a presença do Estado de Israel ali, né, sendo um aliado dos Estados Unidos, tá bom? Sendo um exército, né, vamos por assim, armado pelos Estados Unidos, sendo dizer um ponto estratégico para as tropas americanas contra qualquer guerra com o povo árabe. E também por ter pego a terra dos palestinos, tá bom? Quando a ONU criou o Estado de Israel em 48. Defina o que veio a ser a Intifada, que fora conclamada por Yasser Arafat na segunda metade da década de 80, em sua eterna luta contra os judeus. A Intifada, né, foi que Yasser Arafat chamou crianças, velhos e mulheres, o que fossem, a lutar até com paus e pedras contra o poderoso exército apoiado pelos Estados Unidos e Israel. Tá bom? Vamos então para a correção de história. Sexto ano.
Os romanos impuseram a sua hegemonia aos cartagineses em duros combates entre 264 a 146 a.C., que ficaram conhecidos como alternativa B, Guerras Púnicas. Com a crise da República, alguns imperadores adotaram uma política de contenção de conflitos internos, que fora consagrada pelo imperador Otávio Augusto, que consistia em fornecer entretenimento para a população com espetáculos no Coliseu e distribuir farinha para alimentar a todos, alienando os cidadãos desta forma. Tal política passou para a história conhecida pelo nome de Pão e Circo, alternativa D. Responda abaixo. Qual a inesperada e poderosa tática de guerra utilizada pelo general cartaginês Aníbal na luta contra os romanos, que apesar de vencedores tiveram muitas perdas? Ele utilizou elefantes em seu exército que esmagavam literalmente os soldados romanos. Apesar disso, os romanos acabaram vencendo os conflitos. Por que os irmãos Graco, Tibério e Caio foram duramente assassinados pela elite senatorial romana? Porque tentaram fazer reformas de cunho popular para a plebe, os plebeus, como reforma agrária e distribuição de pão. Farinha, no caso, lei fermentária. Sétimo ano matutino. Assinale a alternativa que contenha 2 subprodutos da cana-de-açúcar, dos quais são consumidos em larga escala até os dias atuais, principalmente pelas castas mais humildes de nossa sociedade: aguardente e rapadura. Alternativa A. Com base nas respostas que você deu na questão anterior, responda onde eram empregados com mais frequência o lucro dos produtos que você assinalou acima. Alternativa D. Era moeda de troca por escravos na África. Responda abaixo. Por que houve no Brasil, colônia, o trabalho de catequese dos padres jesuítas e de que forma os padres vinham a lucrar com tal trabalho? Tá? A catequese veio no cenário de contra-reforma da Igreja Católica, frente ao crescimento do protestantismo. Então os padres jesuítas iam com os marinheiros, com os navegantes portugueses, para as terras conquistadas e desta forma pregar a fé católica aos novos povos, tá bom? E também treinavam os índios para trabalhar, ensinavam eles a arte da carpintaria e outros, e lucravam com a venda dos produtos fabricados pelos índios. Descreva quais eram os principais castigos e sofrimentos pelos quais os negros escravos passavam no Brasil colônia. O tronco, onde ele ficava lá amarrado no tronco, era açoitado por um chicote chamado bacalhau, com pontas, que rasgavam a pele. Tá bom? Tinha também a gargalheira, que ficava aqui um colar de metal com hastes, dificultando o movimento do corpo e apertando o pescoço. Tinha também o viramundo, em que a pessoa ficava presa pelos braços e os pés, numa posição incômoda durante vários dias. E além de outros castigos. O vespertino, as duas questões primeiras são iguais, tá? Só a 3, a A define o que era uma missão jesuítica e quais seus objetivos. Uma missão jesuítica seria a construção que os padres faziam com sua casa, com sua capela, com a oficina e com a escola. Seus objetivos: catequizar os índios e educar os filhos dos colonos. Descreva quais eram os principais castigos e sofrimentos. Essa aqui, a B, ficou igual a da turma do matutino. Oitavo ano. Financeiramente falando, qual foi o real vencedor da Guerra do Paraguai? Alternativa E, Inglaterra, que financiou a guerra. 2. Assinale a alternativa que contém o principal motivo e estopim do início da Guerra do Paraguai: a invasão do Mato Grosso pelas forças militares paraguaias. Alternativa D. Responda abaixo. Por que o imperador Dom Pedro II perdeu o precioso apoio da Igreja Católica na chamada questão religiosa? Por ter preso os bispos de Olinda e Recife, que seguiram a bula do Papa Pio IX, a bula Syllabus. Desta forma, então, ele caiu, vamos dizer assim, em desgraça com a população mais humilde brasileira, a católica. Porque a lei de extinção do tráfico de escravos de 1831 passou para a história como lei para inglês ver. Porque, obviamente, ninguém cumpriu a lei. O tráfico de escravos continuou até com o próprio patrocínio do Império, mas era só para o inglês pensar que alguém estava tentando fazer algo. Nono ano. Assinale a alternativa que contém o nome da política de caça aos comunistas dentro dos Estados Unidos que chegou ao governo estadunidense: o macartismo. Alternativa C. A Ku Klux Klan até hoje existe na internet, porém com pouca força, uma organização terrorista que pregava o ódio racial, principalmente contra os negros. Em seus rituais demoníacos, costumavam usar como símbolo de condenação de uma família inteira um grande objeto em chamas. Este objeto era uma cruz. Responda abaixo. Defina o que vem a ser o imperialismo estadunidense: a influência econômica, cultural, política e militar dele sobre todos os demais países do globo, principalmente da América. País centro-americano que se opôs através de uma revolução no final da década de 50 à hegemonia estadunidense na América, aliando-se posteriormente aos soviéticos e sofre até hoje forte restrição e embargo comercial dos Estados Unidos. Cuba. Falou, gente? Então é isso aí. Um abração para todos. Valeu. Tchau, tchau.